Saudações pra você aí que faz parte do esquadrão da moda dos super-heróis. Hoje a gente vai fazer um negócio que acontece direto aqui na internet. Quem acompanha super-heróis no Twitter vive isso quase que diariamente, né? Que é uma polêmica que sempre tá recorrente. Que é basicamente tier list de trajes, né? Sim, hoje a gente veio aqui com alguns dos que provavelmente talvez vocês nem lembravam também, do Superman. Então a gente espera estar adepto aqui ao Esquadrão da Moda e conseguir passar uma boa lista para vocês. E se vocês discordarem de alguma coisa e quiserem xingar a gente, mas respeitosamente sempre, eu sou o Cal. Eu sou o Clark. E nós vamos aqui guiando vocês no meio dessa tier list. Bom, já de começo, para um fã de Smallville que tá aqui do meu lado, tem um tópico forte que é... Simplesmente o traje da 9ª temporada, que é o traje kryptoniano, né? Que depois que ele perde tecnicamente a sua humanidade, depois que o Jimmy morre, foi uma pelo spoiler. Mas ele volta com esse sobretudo meio Matrix, que eu acho muito foda. Já vi muita gente reclamar, mas eu acho foda, eu acho pica. Eu acho que é tipo... Os trajes pretos, eu acho que ele tem uma aura a mais. Eu acho que ele consegue trazer essa mensagem, tipo, de não necessariamente ele morto, mas, tipo... É uma imagem menos esperançosa do Superman, uma imagem menos humana em si. Não, ironicamente, era isso que estava significando ali. Mais noturna, mais... Não necessariamente Batman, mas... Eu acho que é isso que ele significa. Eu acho que pelo significado, pela boniteza dele, eu acho que um B e um A fica de bom tamanho. O que tu acha? Eu não tenho muitas opiniões fortes sobre ele. Assim, pra mim é um traje bem bonito. Acho que esse sobretudo, forma uma aura assim, Eu acho a aura demais. interessantíssima pra ele. Mas eu tenho um pouco de restrição com trajes do Superman que não são trajes do Superman. Sim. Mas eu colocaria ele no A. Sinceramente, assim. Eu acho que um B e um A é tranquilo. Já vi gente colocar no F, já me deu vontade de pular da janela, fechar o vídeo e jogar meu celular na parede. Mas, tipo, ele não é um traje do Superman, mas ele é um traje que representa o Superman. Acho que deu pra entender. Pelo significado dele, né? Isso. Ele ganha mais pelo significado dele. Porque tecnicamente ele não podia ser o Superman ainda na série, por várias restrições que tiveram, mas eu acho que Um B, então, por enquanto? um B. Depois a gente pode ir considerando. Lembrando que as funções aqui no tier list são: o S é o O topzão. principal de top todos, tier. e o F é o Pior, é pior. o ruim. Aquele que você pode jogar fora, assim, que não adianta. E a gente tem alguns que andam entre esse caminho, né? Então a gente tem aqui toda essa gama entre A e E. Quer dizer, entre A e E. Que são os trajes que você gosta um pouco menos que os outros, você gosta um pouco mais que os outros, mas não são os principais. E a gente tá aqui com uma sequência de trajes pretos, né? Aqui pra mim, sinceramente, provavelmente é a melhor encarnação do traje preto que eu já vi. Não sei se você concorda, mas eu acho que por todo o contexto, e ele é meio que um traje já reutilizado de um outro momento da série, né? Uhum. Que é o traje que o Superman da Terra... Não é Terra 2? Da Terra Paralela de Superman e Lois usa. Bom, eu acho que ele é um traje padrão do Superman, que pra mim já me ganha muito. É um traje bem bonito, assim, na construção dele. Só que ele tem toda essa questão de estar com a coloração alterada. Então ele segue a mesma lógica do traje aqui que a gente tem do Tom Welling. Uhum. Pra mim, pra construção daquela primeira temporada, de você ter um Superman que tá sendo meio que desacreditado, mas também ele, na outra Terra, tá tentando mostrar que é um símbolo de esperança a todo momento, ele ganha muito no significado. Pra mim ele seria um A, não sei se você concorda nesse sentido. O pior é que a olho nu aqui eu tinha pensado que era o traje dele naquele crossover da crise. Uhum. É o mesmo? Ele é É basicamente parecido, né? Só que ele é um pouco mais cinzentado na parte que era branca. Mas eu acho ele extremamente bonito. Tipo, não acho que Superman teve bons trajes pretos no live action. Mas eu acho que eu acho que ele é o que consegue trazer a melhor representação em si. Tipo, ele não perde a aura, tipo, o feeling, tipo, o sentimento de ser o Superman, ao mesmo tempo que ele traz algo diferente. Então, acho que primeiro do B, o A também, tá extremamente bom tamanho. Tem um representante aqui no A. Vamos deixar no A pra começar? Abrir a lista? E aí, vamos quebrar um pouco essa lógica aqui que a gente tá fazendo? Uhum. Mas a gente vai seguir uma outra lógica também, que é outro traje do Tyler. Que é esse traje aqui, Fleischer.
Pra mim, eu acho que é o que abre o S. Que abre o S? Potente. Não sei se é o primeiro de todos, mas eu acho que na nossa disposição aqui é o que vai abrir o S, porque, sinceramente, eu acho que não tem defeito. Sim. Eu acho difícil você impor algum defeito, tipo, seja de construção, seja de caracterização, seja de coloração. Acho que esse traje, acho que realmente não tem nada assim que me venha na cabeça pra falar mal dele. Esse traje, pra mim, também não é segredo que pra mim ele abre o S. Porque, claro, ele tá todo aquele... Tá meio que emulando todo aquele contexto da Action Comics número 1, né? Ele é basicamente uma representação da primeira aparição do Superman nesse universo. Eu praticamente tinha uma paixão assim, absurda por esse traje da Era Fleischer, desde a animação. E eu acho que só o fato de a gente ter ele representado em live action em algum momento já é um negócio que vale muito. Então, pra mim, ele ter sido representado e ter sido muito bem representado, sim, ter sido representado com uma qualidade muito boa, cara, acho que pra mim vale um S. É algo novo, que é uma adaptação nova que realmente foi feito de uma forma muito boa. Não tem nada que eu possa... Sendo o maior hater possível, tentando achar o maior defeito possível aqui, não consigo encontrar nada. E aí a gente já volta pra aquele padrão. Traje preto do senhor Henry Cavill. Cara, eu acho ele mais bonito que o normal. Sendo muito sincero, eu acho que eles acertaram mais nesse do que no traje que ele usa normalmente. Eu acho que a coloração do azul é estranha. Não vou falar muito sobre porque a gente vai chegar lá. Então, eu acho que um C, um B... Um B eu acho que é de bom tamanho. Um B? Não sei você. Eu gosto muito dele também. Eu acho que ele é um traje, cara, assim... Eu gosto em partes do traje que o Snyder propôs pro Superman. Eu ainda acho que a questão da cuequinha aqui já dá muito valor pro traje do Tyler, porque é um elemento que eles não tiveram vergonha de adaptar. Mas eu acho os trajes que o Snyder fez bem bonitos. Só que esse aqui, pra mim, ele pega um B tranquilamente também. Eu não sei se você colocaria... Não, pode ser à frente. À frente? Pode ser. Eu também colocaria à frente, porque, obviamente, foi um traje que ele não foi construído, na real. Ele foi um traje repintado, né, na pós-produção. Mas mesmo assim, eu acho que a qualidade dele, toda vez que ele aparece em cena, é impressionante. Ele mantém a qualidade dos trajes do Henry Cavill, só que ele tem todo um aspecto diferente, né? Ele tem todo um visual, ele dá toda uma construção diferente pro personagem. E realmente, eu acho que de todos os trajes do Henry Cavill que a gente teve, só um que apareceu nos 45 do segundo tempo chega perto ou passa. Mas a gente vai falar dele mais pra frente. A gente vai checar lá daqui a pouquinho. E o próximo que a gente vai trazer aqui pra lista é o do Christopher Reeve na crise da cachaça, que foi aquela situação que aconteceu em uma das sequências do Superman, né? Em que ele, inclusive, tem uma cena de Superman contra Clark Kent. Que eu acho muito interessante também. É basicamente ele bebaço, todo sujo. Basicamente o traje original, só que... Alterado. Eu tava tentando achar uma palavra family friendly pra falar disso, mas... Alterado é bacana. E aí, eu acho que se a gente... Onde quer que a gente coloque ele aqui, a gente vai meio que entregar o que a gente sente pelo traje do Christopher Reeve. Mas eu acho que ele acaba meio que perdendo alguns pontos por questão de coloração e tudo mais. Claro, representa muito do personagem naquele momento. Sim. Mas assim, pra um traje de Superman, pra mim ele seria um sólido B ou C. Eu acho que um C é tranquilo, tipo, eu acho que ele representa mais do que C, mas tipo, acho que é uma das primeiras aparições de traje Battle Damage que a gente pode puxar de memória. Tipo, acho que só peca realmente no quesito coloração, apesar desse azul eu achar muito mais bonito que muitos outros azuis que também estão nessa lista. Mas eu acho que um C, porque acho que talvez não represente tanta coisa, não sei. Eu acho que a gente fecha um C por enquanto. Um C? A gente Depois pode alterar qualquer coisa. A gente revisita. E aí o próximo a gente volta lá pro começo de tudo, com o Kirk Allen, né? Então a gente tem aqui um dos primeiros trajes que a gente viu oficialmente representando o Superman em alguma tela. Cara, eu gosto muito desse traje pelo sentido de que ele parece algo muito artesanal. Então, pra mim, ele parece realmente alguma coisa que foi engembrada ali pelo Clark pra ele ter uma roupa. E ele também ele tem um sentimento vintage, eu não sei se eu vou conseguir explicar isso 100%, que ele é muito representativo da época. Então, eu que gosto muito do Superman da Era de Ouro, eu fico meio que balançado quando eu vejo esse traje, porque você imagina realmente o Superman de uma época antiga, sabe? Quando você olha pra ele. Sim, até o quesito de estar preto e branco, tipo, a gente falha na parte de a gente não poder falar muito da coloração em si, mas eu acredito que ele traz uma vibe de Superman, tipo, como se ele realmente existisse na época, tipo, o primeiro registro de algo na época, então, tipo, ele traz essa
vibe muito bacana. E ele, tipo, não é algo que inventa, tipo, ele é um traje do Superman caseiro. Então, tipo, acho que realmente também não é um traje que tem algo pra se falar mal dele. Você colocaria ele talvez num B aqui atrás, num C na frente desse aqui? Acho que eu tô no B. No B? O que você acha? Atrás de todos? Talvez Meu coração me diz pra puxar ele pra frente puxar tudo. ele. É, porque eu acho que ele é o mais próximo do ar. E aí a gente tem um outro, que é o do George Reeves, né? Que é basicamente o mesmo traje. Ele segue bastante o padrão de um traje do Superman. Só que ele tem uma construção um pouco melhor, né? Pra época. O que talvez não signifique que vai cair tanto no nosso gosto, porque eu ainda gosto um pouquinho mais do traje do Kirk Allen. Eu também, é isso que eu ia falar. Ele bebe da mesma fonte, mas eu acho que não com a mesma qualidade que consegue trazer o traje anterior. A construção dele é linda, né? Também, É. mas, tipo assim, qualidade mais subjetiva, né? Acho que gente? peca um pouco mais. Você colocaria talvez ele aqui no... C tá bacana. E aí a gente traz mais uma polêmica, que é o traje do Tom Welling, que não é necessariamente um traje, mas um jaquetão muito estiloso, que ele usou aqui meio que como uma representação desses dois tons do Superman, né? Ele representava essa transformação do Clark em alguém que realmente aceitou quem ele deveria ser, tipo esse super-herói, o maior super-herói de todos. Passa depois de um arco que vem pós-Sociedade da Justiça e criação da futura Liga da Justiça, que é algo ali que ele tá se encontrando realmente como super-herói, essa identidade dele, que é algo legal, só muito bem construído na série, só que como realmente a qualidade não era lá tão grande, eu acho que vai acabar estreando a D. Eu acho muito estilo, eu acho muito anos 2000, a parada de trajes com vergonha de serem heróis. Uhum. Então, eu acho que pro Superman, eu acho que isso é o melhor que alguém poderia chegar a fazer, porque sem capa e sem, tipo, realmente ser super-herói, porque ele não podia tecnicamente ser o Superman antes de terminar a série. Mas eu acho que não consegue transmitir muito a aura, a vibe de Superman. Pra você ele estreia um D. Pra mim, sim, com muita dor no coração, com muita tristeza, lágrimas saindo no meu olhar. O que você acha? Cara, eu acho que eu entro na mesa com você, porque aqui realmente ele entra como uma representação desse começo da Era de Ouro, né? Eu não lembro se em Smallville eles chamavam da Era de Ouro de heróis também. Eu acho que chegou a falar, mas eu não lembro exatamente. É que eu lembro que tem uma fala do Dr. Destino. Dr. Fate falando, você vai dar início a uma... Que do Dr. Fate é do Jor-El, né? Uma nova era dos super-heróis. Uma nova era dos heróis. Então, eu sinto que ele é meio que o que esse traje significa. Só que sem a qualidade. Começo dos anos 2000. Então, eu acho que realmente ele é um traje que pra época, pô, top, 10 de 10. Mas agora, com o tempo, assim, com... No caso, ele é o da última temporada, então, tipo, 2011. Então, era pra ter mais qualidade. Inclusive, o último traje que ele usa, dando spoiler, é o mesmo de Superman Returns. Exatamente. E aí, eu acho que o jogo já muda um pouco. Aí já é Superman pra caramba, mas... Felizmente. Com dor no ainda coração, não. temos um estreante. Aqui talvez eu traga uma polêmica, porque eu tenho muitos sentimentos mistos por esse traje, não sei se você também tem isso. Que é o primeiro traje que o Christopher Reeve usou pra fazer os testes de roupa. Ele é basicamente o traje que ele usa normalmente. E aí, como os principais destaques desse traje, a gente tem o fato de que o Christopher Reeve tá mais magrinho, né? Ele tá bem na época de teste ali, antes de conhecer o David Prowse, o Darth Vader. E ele tem um tom que é um pouco diferente do que a gente vê no filme, um tecido um pouquinho mais simples e um cinturão reluzente, que é um negócio que pega bastante. Eu acho forte, eu acho muito forte. Acho que ele tem aquela vibe mais Era de Prata, não sei, que é um traje mais coloridão, mais, sei lá, com mais, tipo, tonalidades em específico. Tipo, ele é menos, tipo, zero vergonha de ser super-herói, acho que seria o ápice de quadrinhos sendo representados nas telonas. Mas não sei, acho que o S, não sei se é o melhor S que eles poderiam ter usado. Eu acho que ele talvez perde um pouquinho de ponto. O que você acha? Eu acho que ele me pega muito na questão de ele ser um traje muito de teste. Eu acho muito charmoso esse negócio de você ter um traje... O ator testando o traje e tudo mais. Mas eu concordo, essa questão do S ainda tá meio embrionária e tudo mais. Apesar de eu achar charmoso, eu acho que não é algo que dê pontos pra ele como um traje do Superman, sabe? Então eu acho que ele acaba talvez perdendo aí alguns pontos nesse sentido. Apesar de eu achar muito bonito, sinceramente. Ele, pra mim, entra na mesma categoria que o traje do Kirk Allen, só que ele perde alguns pontinhos por coisa mesmo, por gosto pessoal mesmo.
Pra mim, eu acho que ele fica à frente. Não sei, tipo, por mais que seja um traje embrionário, eu acho que ele, não sei, contém mais personalidade em si. Não sei o que tu acha. Você deixaria ele à frente aqui do Kirk Allen? Ou... Hum, acho que talvez na frente do C. Primeiro do C. Pode ser? Porque... Eu acho que ele é melhor que esses dois aí. Uhum. Tranquilamente. Sabe, a impressão que ele me dá é que quando você tem um artista que tá desenhando o Superman bem no começo de carreira, que ele tá meio magrinho, que era realmente o estado do Christopher Reeve na época, e aí ele não tá com traje 100%. Mas ainda assim você vê que tem um Superman ali sendo construído e é, tipo, muito bonito nesse sentido. Eu acho que um C aqui fica legal. C fica tranquilo. Essa linha vintage aqui tá ficando da hora. Tem a linha de roupas preto e branco e a linha vintage. E aí o próximo é um pouco mais polêmico, porque não é nenhuma versão que a gente conhece, assim, de cinema, de série, mas que é uma versão muito bonita, na minha opinião. Já tô entregando aqui um pouco do que eu vejo sobre esse traje. Que é o Bob Holliday, o Roberto Feriado, que fez alguns curtas como Superman, né? Alguns curtas bem específicos. E tem esse traje aqui. Então a gente tem um pouco mais de detalhe como que esse traje funciona. E sinceramente, em algumas imagens, cara, não sei, eu preciso ver sua opinião, mas pra mim isso aqui é o Superman desenhado pelo Kurt Swan, né? É algum Superman dos quadrinhos que a gente gosta. Eu acho que ele busca trazer essa perfeição do traje caseiro que talvez o Dan Kane em Lois e Clark tentou fazer, só que de uma forma boa. Já dando spoiler. Eu acho que ele é um Superman fora dos quadrinhos, tipo, o cinto certinho, o símbolo não sei se é o do meu preferido, mas é um símbolo que combina muito, a capa saindo da roupa, que eu acho que pra mim é uma das minhas coisas preferidas nos trajes de Superman. Então eu acho que pra mim ele é de A pra S tranquilamente. Boa. Eu acredito, assim, na minha opinião, eu deixaria ele talvez num A, numa posição alta, porque realmente eu acho muito bonito a construção desse traje. Mas eu deixaria ele no A porque ele não é tão impactante, né? Sim, ele não conseguiu trazer muita coisa também. Ele é algo mais específico de um período, mas assim, ele é uma baita de uma adaptação de um traje específico, né? Zero pretencioso, mas bem impressionante mesmo. E, assim, a gente tá olhando agora aqui pro template, ele é basicamente igual a esse Superman que a gente tem aqui, né? Da Era de Prata. Então, sim, foi uma adaptação bem cirúrgica nesse sentido. Vamos trazer ele pra brincadeira também. O Superman menos Superman já existente. Não, ironicamente eu fico mal falando isso, porque é o Superman que minha mãe acompanhava, então, tipo, é o que muitas das pessoas tiveram de primeiro contato com o Superman. Mas, sei lá, o cara não traz. Ele não, ironicamente, também interpretou um vilão em Smallville. Ele teve a participação lá, então acho que condiz mais do que o que o ator representa hoje em dia. Não acho um traje horroroso do Superman, que esse traje caseiro, essa ideia de traje caseiro me pega bacana, de tecido. Acho que talvez a coloração não seja a minha preferida. O S eu acho muito grande também, porque o corpo dele é. Acho que o S pega quase o peitoral inteiro. Ele tem uma vibe bem cosplay. E o cosplay ruim, né? Tipo, cosplay pobre. Um cosplay bem fraquinho. Assim, eu tenho uma coisa que eu acho muito interessante nele, não sei se você concorda, que é o tecido. Sim. Eu acho o tecido azul dele especificamente muito bonito. Mas também, cara, eu não entendo esse peito cavado aqui. Eu acho que não era necessário, não precisava disso. Cara, tem muita coisa muito questionável. Esse S pra mim é muito esquisito. Muito grande. O cinto, tudo bem, é um cinto normal. O cinto, a cueca. A capa, por algum motivo, tá presa de um jeito também esquisitão. Muito diferente. Sei lá, Eu confesso que eu sou fã da capa menor. Sim, legal. Não sei se é a minha preferida, mas eu não acho feio. Eu acho uma mudança bacana. Não tiraria ponto nisso. A bota tá um pouquinho desproporcional, talvez. Mas... eu acho que ele pega um D. Cara... Mais pra baixo? Fui muito bonzinho? Assim... Eu acho que um E... Se você quiser fechar num E, a gente fecha.
Mas é que realmente eu acho esse traje muito feio. E eu acho que o Jinken tem um traje também, apesar dele ser o Jinken, ele tem um outro traje que é bem bonito. Que dá uma melhorada acho que nesses aspectos que a gente falou mal, ele conserta eles. Acho que esse que é o ponto. Sim. E a gente vai comentar sobre ele um pouquinho mais pra frente. E agora a gente tem outro do nosso não tão querido Jinken, que é uma atualização desse traje, né? Então eu vou mostrar um pouquinho aqui na tela maior pra vocês, que é isso aqui. Então tem alguns detalhes, né? Ele não tem o peito cavado. Não tem, graças a Deus. O tecido, eu acho que esse tecido é bem bonitinho, sinceramente. Sei lá, pra construção de um traje de Superman, que é basicamente ali um colã, é algo que funciona muito bem. De coração, uma coisa que eu não comentei no primeiro, mas que eu quero comentar agora, esse símbolo de celofane é um negócio que me destrói toda vez que eu vejo esse traje. Acho ele muito feio, velho. Acho, sinceramente, não me desce. E o cinto pra mim também é esquisito. Mas eu tô mais propenso a ter um pouquinho mais de boa vontade com esse do que com o outro. Sim, esse a gente pode ser mais amigável. Tem até o símbolo, dá pra até ver que ele tá um pouco mal colado. Não sei se é a intenção de ser caseiro ou se realmente é a produção que não tinha condição na época. Mas eu acho que um ponto que eu já citei antes que me ganha também é a capa que tá por dentro da roupa. Isso me ganha pra caramba também, mas caindo um pouquinho pro ombro, que eu acho muito forte. Tirando isso, eu concordo em todos os outros defeitos com você. Bom, então, cara, talvez daria pra gente colocar no D. Ele consegue escalar até o D, eu acho. Fica tranquilo. Só que aí na frente do Tom L. Porque, assim, eu sinceramente, eu não sei se... Eu não sou 100% fã da ideia do traje do Tom Ellen, mas eu acho que a execução dele é melhor do que a do traje do Jinken. É pelo que ele busca representar, né? Acho que é isso. Pode ficar, acho que a frente não tem muito problema também, porque ele é mais traje do Superman em si do que o traje, a jaqueta com S. E aí a gente tem um outro traje que eu acho que dá pra gente comentar, mas que é um traje de protótipo. A gente só tá trazendo os protótipos por enquanto, né? Que é o traje do Henry Cavill fazendo os testes pra ser o Superman, sem ser o traje, quando ele tava no traje do Christopher Reeve, né? É basicamente o primeiro modelo do traje oficial dele, pensado pelo Zack Snyder. Eu acho que a grande diferenciação dele é que ele não possui o S, a parte amarela de dentro do S. É como se fosse só o símbolo em si estampado na roupa. Confesso que eu já não sou muito fã dos trajes dele, por eles serem mais armadura. Tipo, acho que ele é entre armadura e tecido. Ele fica naquele borracha, mas é um borracha que não me convence, não me cativa tanto. Esses detalhes eu acho um pouco demais também. O cinto inexistente, uma bolinha, eu não acho. A bota eu acho muito, muito maneira, que eu curto muito a bota das animações também. Mas eu acho que ele fica abaixo do normal, pelo fato de não ter a parte amarela do S. Sim. O que tu acha? Cara, concordo. Eu acho também, por algum motivo pra mim, ele me parece muito um traje charmoso. Sim, ele tem uma personalidade, só que ela não necessariamente é a melhor de todas. Exatamente. Ele tem só seu apelo, mas sinceramente pra mim, talvez ele entre aqui atrás, num D. E a gente tem que pensar onde a gente vai colocar os outros dele, que ele tem que ficar abaixo. Por mim, não sei, por você. Eu acho que talvez a gente deixe no E, por enquanto. Depois a gente dá uma revisada. Tranquilo. E aí a gente pode trazer o traje oficial dele, né? Que aí tem toda essa questão que você comentou, do cinto e tudo mais. E eu acho que pra mim esse traje ele peca numa coisa que o outro do teste, ele não peca porque ele não se propôs a ter, que é o símbolo, que é a parte amarela do símbolo. Eu acho muito feio como conseguiram apagar todo o amarelo desse símbolo. Eu acho muito esquisito. E eu acho a coloração dele também bem feinha. Eu acho que ele é aquele traje que ele tá com vergonha de ser preto e vergonha de ser azul. Ele não é nenhuma cor preta, ele é um azul marinho, só que é um azul marinho fosco que não combina. E todas as cores do traje estão apagadas, inclusive o amarelo, que era para ser tecnicamente um dos destaques do símbolo. Então acho que ele fica um pouco acima por ser um traje finalizado, por ser o traje mais completo. Mas eu acho que de D talvez ele não passe. O que tu acha? Cara, acho que ele, pra mim, ele é o topo do D. Sim. Ou talvez O final eu deixaria ele aqui, no meio do C. Porque eu tenho uma questão com os outros trajes do Superman do Henry Cavill que pesa pra mim. Mas vamos deixar ele aqui no D, por enquanto? Depois a gente sobe. E aí depois a gente vai dando uma movimentada. E a gente tem o traje oficial do Brandon Routh lá no filme Superman Returns, né? O filme de 2006.
Que pra mim, ele cai em muitos daqueles maneirismos que a gente comentou sobre o traje de Smallville. Então ele meio que tem uma vergonhinha de ser o que é. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele tem alguns aspectos muito legais. Então eu acho que ele tem algum. Tem algumas coisas que ele é muito over, tipo um monte de S na bota. Mas tem algumas coisas que ele realmente se encaixa muito bem assim e pra mim passaria ileso. Eu tenho um apego emocional com ele por ser o traje que eu cresci vendo. Mas ele é aquele traje que tem a vergonha de ser vermelho. O símbolo é muito pequeno. E todo o vermelho dele eu acho que peca. Ele tá mais pra vinho do que vermelho. Eu acho que ele cai pro C. Ele talvez seria um B com a qualidade que ele é, mas eu acho que ele consegue descer pro C nessa falta de personalidade dele. Ele é a carinha do C porque ele tá realmente entre dois mundos, né? Ele não é nem over nem muito Ele abaixo. tinha tudo pra ser perfeito e tudo pra ser ruim e ele consegue ficar no meio. Mas você colocaria ele em algum ponto específico aqui? Mas Interessante. acho que vou cair em segundo, acho que... E uma coisa que eu acho muito curiosa desse traje, não querendo manjar os músculos dos outros, que é, cara, o Brandon Routh treinou que nem um cavalo pra esse filme, e os caras conseguiram fazer um traje que deixava ele meio que magricela. Então, tipo assim, você tem um cara realmente grande no traje, e o traje não consegue realmente passar aquilo. É, porque eu não sou muito fã também daquele Superman Bufado. bombadaço. Eu confesso que eu acho, o da animação, por exemplo, eu acho muito estranho. Porque ele é forte, mas eu acho que ele fica muito, não sei, tipo, passa a vibe mais de Superman pós seu ápice, tipo, Superman mais velho, Superman mais maduro em si. Me lembra um pouco o Reino da Manhã, talvez, pra você. Que ele já tá aquele monstro de gigante e tá meio aposentado e tal. Tem esse espírito, eu acho. Então eu acho que talvez o Superman magrinho seja um meio termo, mas ali eu acho que fica muito estranho porque ele tem essa ideia de ser o traje de tecido, só que ele ao mesmo tempo não ajuda em nada, não dá uma moralzinha em nada ali nos músculos do nosso querido. Ele é um filho de dois mundos que não escolheu o que quer ser, basicamente. E quando saiu eu falei, meu Deus, esse aqui pra mim é o traje definitivo do Superman. Apesar dele não ter muitos pontos e depois ele ter sido substituído por um outro. Que é o traje do Tyler na primeira temporada. Por que eu achei que ele era o traje definitivo do Superman pra mim na época? Tem a questão da capa que você comentou, que ele fica pra dentro aqui do traje, então eu acho realmente muito bonito. Tem a questão do símbolo, que pra mim me agrada muito ele, esse símbolo mais clássico. Mas depois a gente foi vendo que o símbolo parece que tá meio sujo, alguma coisa do tipo. E eu acho que as cores dele estão muito bem dispostas. Então pra mim ele é meio que o traje do Superman ali do Renascimento, meio que voltando um pouco dos 952. Tem as linhas, mas pra mim particularmente não incomodam. E, cara, pra mim, eu imagino que ele ficaria aqui no A, talvez aqui na frente do traje preto, porque ele tem muitas coisas boas. Eu acho que a gente tem vários tipos de traje do Superman. Tem tipo traje caseiro, tem o traje armadura, tem o traje sem cueca, com cueca. Então acho que de traje sem cueca, acho que essa é a melhor representação que a gente já teve. Acho que tipo é o que melhor pode se fazer com o Superman sem cueca em si. Não que eu seja a minha parte favorita do Superman, porque eu realmente acho que tinha que ter cueca, mas tipo, essa ideia de ser algo novo, algo diferente em si, então eu acho que no ar fica tranquilo. Eu fico só na dúvida com os outros trajes do Tyler. Eu não sei se talvez ele é o melhor de todos, mas eu acredito que ele realmente não tem muito pecado na coloração, inclusive o azul dele é bacana, tem essa parte um pouco mais clara no peito para reforçar os músculos. E o vermelho dele é muito, muito bonito. Então eu acho que um A tá tranquilo agora. A gente pode talvez bater cabeça depois com os outros. Posso tentar já começar a bater cabeça agora e propor um negócio? Vamos começar. Eu acho que talvez ele venha pra um B, porque mesmo gostando muito, o Superman sem cueca não é necessariamente o meu favorito. Também não. E ele tem a questão do símbolo ser meio que impresso no peito. Uhum. Não tem o relevo, né? E aí eu acho que tem uma questão, reparando aqui nesse traje da primeira temporada, a gente tem a questão das linhas também, que você comentou que fica muito massa. E a bota, uma coisa que eu acho que eu particularmente gosto mais na bota do Superman é quando ela é um pouco mais simples e tem só aquele chanfradinho que a gente vê no traje do Henry Cavill também. Na segunda temporada, e foi algo que foi até adotado pra terceira, ela já usa esse sistema desse chanfrado, né? Então é uma bota muito mais simples e também o enchimento do traje deu uma diminuída. Sim. Que foi algo que a gente acabou não passando, mas o enchimento deu uma diminuída, o símbolo também, ele continua meio que impresso, né? Mas ele tá um pouco melhor na segunda temporada, então eu acho
que o traje da segunda temporada vem forte aqui pro lugar onde a gente tava pensando em colocar o da primeira. Eu acho que o único defeito que eu tenho com ele é o sombreamento Uhum. que ele tem. Que no caso ali da primeira temporada o S ele parece ser mais limpinho. Não é o máximo de limpinho, mas tipo, eu sinto que ele é. Mas o fato dele ser muito batido, né? Dele ser só liso, impresso na roupa, eu acho que é um defeitozinho também. Tem a diferença no cinto também, que é mínima, né? Que acontece nas próximas temporadas. Mas eu acho que ficaria sólido. E já que a gente mencionou também aqui o traje da terceira temporada, né? A gente tem ele aqui. Novamente a capa tá bem bonita. Eu acho que eles realmente acertaram a questão do volume do enchimento, mas aqui eles tornaram mais evidente com esse negócio de meio que a pintura corporal. Uhum. Eu acho que fica meio esquisito, sinceramente. Mas eu acho que é um traje bem sólido, assim. Não compromete. E eu acho que ele segue... Ele tira as linhas, que a gente viu na primeira temporada também, né? E ele segue bem o que a gente tava vendo. Eu não sei se eu gosto muito da textura dele, dessas bolinhas. Não sei se é algo que me agrada tanto. O sombreamento, eu curto o símbolo ter esse destaque em 3D, só que eu acho que o sombreamento tirou muito da coloração em si. Então eu acho que ele peca um pouquinho mais na coloração. Então acho que ele fica, pra mim, atrás da primeira. Não sei o que tu acha. O símbolo em relevo ele acaba me pegando um pouquinho. Sim. Mas eu acho também que ele acaba ficando aqui atrás da primeira. Apesar de que eu tenho uma... Na época eu falava que toda temporada o traje melhorava. Mas olhando pra trás agora tem algumas coisas que realmente dá pra... Não ficaram tão 100% meu Deus, que melhor que tá isso aqui. E a gente tem o traje da quarta temporada, que é basicamente o da terceira, só que mais escuro ainda. Esse traje, eu quero passar pano. Tá liberado pra passar pano? Eu confesso que eu também iria passar pano pra ele. Porque ele é basicamente meio que uma representação do traje preto, né? De recuperação da morte do Superman. Só que mantendo a paleta ali azul. Então, ele não é 100% o traje que a gente esperava, né? O Superman de cuequinha no final. Mas eu acho que ele cumpre um papel muito... Narrativamente faz sentido pra história da que a gente tá vendo do Tyler. Eu confesso que eu tenho uma quedinha por traje preto. Por exemplo, do Homem-Aranha em si, ele normalmente é vermelho e azul, mas o traje preto eu acho bacana, não me matem. Mas eu acho que no Superman eu gosto muito da representação do Superboy. Que ele é o símbolo com o traje preto, então eu acho isso muito bacana. Eu acho que no Superman também combina bastante, ainda mais nesse sentido que estava empregado nessa quarta temporada. Então a gente deixa ele aqui, talvez? Eu acho que no ar. Vamos encher um pouquinho o ar, mas vamos deixar ele aí. Bom, então agora a gente vai fazer um batidão pra eliminar alguns que tanto faz quanto tanto fez. E eu acho que eu já poderia começar aqui com esse traje de recuperação kryptoniana do Superman Lives. Seria o traje do Nicolas Cage em um momento do filme. E, cara, não tem nada aqui que me representa o Superman, sei lá. Que eu olho e vejo o Superman. Apesar de eu achar esse símbolo bem bonito. Confesso que eu sou curioso no quesito de trajes kryptonianos, só que eu realmente não sou muito fã de nenhum que foi feito até hoje. Então eu acho que no F ele pode fazer a abertura. Aí, temos um iniciante temos aqui. Um iniciante no F. Eu acho que puxando mais um traje kryptoniano, esse do Brandon, ele não me pega tanto também. Eu acho que ele não consegue representar nada ali. Se ele fosse branco, talvez tentaria puxar mais o que o pai dele usa. Mas eu acho que ele acaba caindo pra F, sendo muito sincero também. Eu acho que eu deixaria ele num E, porque eu acredito que esse, por incrível que pareça, represente muito bem o físico do Brandon Routh. O físico. Mas, ao mesmo tempo, qualquer coisa, né? E não foi nem um traje que necessariamente chegou tanto ao final do filme, então... Então, acho que pode ficar por aí mesmo. Cabe aqui no finalzinho. Esse aqui, pra mim, é papo de crime, papo de cadeia no Tim Burton, tá? Que é o traje do Superman Lives, um dos trajes de teste. Que, cara, é muito feio. Então, tudo aquilo que a gente falou do Jim Ken, a capa que não tá ligada na gola, esse S, que em um negócio ficou estiloso e no outro ficou esquisito, pra mim também não me pega. E... a textura, parece que pegaram um bonecão, cortaram e colocaram ele dentro. Então, tipo... ele não ficou nem armadura, nem com plástico, parece. ele ficou tipo um boneco que tem ali atrás, que é um bonecão de plástico. Então, parece Imaginext. Exatamente isso. Ele, pra mim, ele fica no final aqui no F, correndo risco de acabar como o último. Então talvez a gente tenha entregue. Agora um traje que eu não acredito que seja tão feio, sinceramente. É um dos trajes que o Nicolas Cage usou como teste pro Superman Lives. Nicolas Cage aí apresentando uma bela de uma calvície.
Que seria o Superman mais humano de todos, né? Uma hora ou outra chega pra todo mundo. E, cara, eu gosto muito dessa ideia de como a capa se pluga no símbolo dele. Eu gosto muito da forma como o símbolo ele é meio que líquido. Então ele é meio que algo bem... que passa bem... meio que representa algo passando rápido. Mas eu acho esse material muito feio. E Novamente o mesmo material. Eu não colocaria ele no mesmo nível de criminoso que os outros, porque eu acho que os outros eles realmente não remetem em nada ao Superman. Mas esse aqui sim, pra mim, então talvez eu colocaria ele aqui um pouquinho mais pra frente. O Superman um pouco Injustice também. Também. Só que a capa de plástico também não pega bastante. Acho que ele não consegue sair do E. Fica no E, assim, é a cara do E. É a cara de um traje que não... Só que aí eu queria já reorganizar o E rapidinho e colocar talvez o Brandon Routh aqui. Porque Sim. eu acho que em questão de construção ele é o que mais... Representa alguma coisa aí pra gente, né? Sim. E aqui a gente tem um outro do Nicolas Cage, que é o traje que ele usou um pouquinho mais pra frente nos testes. Então a gente tem essa imagem aqui, que é uma das imagens mais icônicas quando a gente fala de Superman Lives, que é dele dando um soquinho no ar. E cara, eu acho que aqui, apesar de eu não gostar desse plasticão, apesar de eu achar que esse músculo esculpido é algo que deveria e realmente morreu lá com o Batman Eternamente, o Batman e Robin. Eu acho que aqui eu vejo um Superman, sabe? Aqui eu vejo um Superman acontecendo e pra mim ele sobe um pouquinho mais, talvez ali pra um D, talvez ali pra um C. Eu acho que o D é bacana porque essa tanguinha não me desce. Sim, Ele ficou meio um borá. exatamente. Ele tá ali só o famoso tapa-sexo. Exatamente. E, realmente, essa capa de plástico também dá uma pesada, Essa né? capa de plástico. Deve pesar legal, não ironicamente. Não ironicamente deve pesar. E aí ele fica aqui num D, acho que cabe no final, Ele fecha o D. sinceramente. E tem um outro traje aqui, só que esse aqui com uma construção um pouquinho melhor que eles fizeram depois. Só que a gente só tem imagens dele em preto e branco. Sinceramente, talvez eu colocaria ele aqui. Que é essencialmente o mesmo traje, só que com uma tanguinha um pouco maior. Uhum. Mas ele cai nos mesmos defeitos que aquele que a gente acabou de ver. Eu acho que não tem como ele escapar desse D a F aí, sendo muito sincero. Nicolas Cage, coitado. Até no filme do Flash, pra mim aí talvez ele iria pro F. E aí eu acho que a gente falou muito mal de muitas coisas agora. Eu queria falar bem de um ponto, que é o traje da Crise nas Infinitas Terras do Brandon Routh, representando ali o Reino do Amanhã, que pra mim periga ser aqui Periga o traje puxar a fila definitivo do do S. Superman. Pra mim também, não ironicamente. Falei nos outros também que eu também sou fã dessa colocação da cor preta. Tipo, obviamente tendo sentido específico. Nessa sendo tipo, como se fosse uma representação do Reino da Manhã, que eu acho que é muito interessante. Combina muito com a história que a gente acompanha desse Superman. E que foi bem feito até na Crise, que foi um crossover meio meia boca também, mas que acredito que nessa representação em si foi muito bem. O traje basicamente perfeito do Superman, que depois ele, talvez, a minha dúvida é essa, eu não sei desenhar qual é o melhor entre os dois. Entre o que ele recebe lá no final? Entre o final, já com a esperança renovada, ou esse Reino da Manhã. Eu acho esse traje da Esperança Renovada muito bonito também. Eu acho, inclusive, que talvez isso em algum ponto tenha inspirado o traje do David. Uhum. Que, inclusive, já dando spoiler, talvez eu queira colocar aqui no S. E aí a gente vai ter uma batalha entre esses. Mas eu acho que esse aqui é mais significativo, sabe? Para a história que eles estão contando ali. Eu acho que esse aqui também cabe tranquilamente aqui. Mas, considerando a relevância na história, que talvez seja meio que um arremedo, porque a gente tá falando de CW... provavelmente entra aqui, pra mim. E aí esse aqui vem no A. Acredito que a grande dúvida vai ser para a terceira colocação desse Tier S, que eu acho que eu já tenho o meu voto, mas vamos ver o que a gente vai construir aí. Vamos aqui pegar o Superman que a gente mais gosta de julgar, provavelmente, que é o Sr. Henry Cavill. Bom, a gente tem o traje do Pesadelo do Zod. Pra você, como que ele se encaixa aqui? Eu acho que ele é o melhor entre esses que ele já teve.
Sendo sincero, acho que, novamente, falando de traje todo preto, todos os outros trajes melhorados por ter a coloração boa. Acho que essa é a minha opinião. Acho que o máximo que talvez ele possa ter chegado perto seja no Adão Negro e em algumas das versões da Liga da Justiça, que ele tem a roupa um pouquinho mais colorida. Mas eu acho que mesmo assim, tipo, o que esse traje representa, acho que ele representa algo melhor do que os outros trajes tentam representar. Justo. Eu fico meio no embate, mas Entre sinceramente esses dois. eu não lutaria muito por um traje do Henry Cavill. Eu acho que Também. você acredita que ele ficaria aqui, né? Eu acho que sim. E aí eu queria trazer um contraponto que pra mim é o traje principal do Henry Cavill. Foi o traje que pra mim eu olhei e falei, nossa, agora vai. Agora vai. Apesar da cena ser meio tenebrosa, que é o traje do Adão Negro, que ele tá basicamente com o traje do Homem de Aço, só que com as cores muito mais claras. Adão Negro. Vamos conversar. A grande dúvida pra mim fica entre esses dois. Eu acho que os trajes pretos em si e esse traje aqui com a coloração um pouco mais certa, a gente não consegue ver ele completo. Acho que talvez isso tire algum ponto. Não sei se a gente não sabe se ele tá de cueca, se a bota mexeram na bota, se o cinto tá aquela bosta ainda. Mas a gente... O que o Henry Cavill gravou isso aqui de cueca é brincadeira, né? De cueca não é a cueca do traje, é a cueca dele mesmo. É tipo o apresentador de jornal que tá de terno e só de tanguinha. Muito provável. Mas eu arriscaria, talvez, colocar ele Entre aqui os e dois. movimentar esse aqui um pouquinho mais pra cá, talvez. Pra não manter só Henry Cavill aqui. Eu acho que talvez entre o Tom e o Tyler, não sei. É porque talvez esse cinza eu acho muito bacana também, né? Isso que Sim, Não, acho que fica sólido. Acho que Tranquilo? essa trindade aqui do Henry Cavill fica muito boa. E eu gostaria de acrescentar um aqui, talvez, que é esse traje aqui do Shazam. Que é basicamente o traje do Liga da Justiça. Só que aqui ele tá com azul um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais ameno. E o vermelho tá muito mais destacado. Com um detalhe aqui, aquele negócio que você não gosta na cintura. Aqui eles fizeram alguma coisa pra separar. Eles pintaram de vermelho. Vermelho. Isso eu acho que é um ponto a mais que teve nesse traje. Eu acho que deixa ele um pouquinho mais bonito, só que não ao ponto de talvez chegar perto do traje do Adão Negro, que pra mim é esculacho. Pelo menos de ter a cara do Henry Cavill ali, você tem uma imagem de um Superman, pra mim, esse é Acho que a incomparável. falta de cabeça desse Superman quebra um pouquinho também. Quebra. Aqui, nós estamos falando de papo de crime, né? Que é o traje do Superman que ele usou no Liga da Justiça. É essencialmente o traje do Batman vs Superman, que eu também não gosto muito, porque tem muito dessas placas cinzas por baixo. Sim, só que um pouco melhor colorido, um pouco mais vivo, né, em si. Não sei se melhor colorido seja a boa definição. Sim. É que a coloração do filme também é muito mais saturada, né? O Joss Whedon optou por um negócio mais... Mais Marvel em si. E pra mim ele ficaria um C, sólido. Só que aí a minha polêmica é que talvez o traje do Batman vs Superman venha na frente. Eu acho que ele é mais vivo, só que a composição do traje, não necessariamente o traje no filme, é melhor. Acho que o traje no filme fica mais feio, porque é mais escuro, tipo, fica muito... Não dá pra reparar a coloração assim no filme, mas eu acredito que o traje em si, ele é mais bonito que o outro. Porque nessa cena aqui, dia, tá muito bacana. Esse aqui? Tá um azulzão, legal. Aqui já tá um azul caganeira. Eu queria achar. Esse aqui, ó. Mas no filme ele não tá assim, tá ligado? Exatamente. Ele é um ótimo traje pra set, né? Então no set ele tá lindo, mas no filme acabou que não chegou 100% lá. Basicamente ele conserta alguns dos defeitos, como a coloração do azul, talvez um pouquinho demais de amarelo no cinto, que ainda eu acho uma pouca vergonha. O vermelho, mais vivo, e o amarelo também, que são pontos bem positivos. Tem alguns detalhes que eu não sou inimigo completo dos detalhes no azul, confesso que talvez acho bacana, mas essa coloração para realçar os músculos em si, eu acho que ficou meio estranho também. Daí esse aspecto de armadura, só que fica meio borrachão. É muito bonito, mas o filme infelizmente não fez o que ele merecia, né? E aí agora eu queria trazer também mais um do Jim Kane, que talvez eu considere o melhor traje dele, que é esse traje preto com o símbolo azul.
Eu acho que é o que ele melhor conseguiu produzir ali. Não ironicamente, eu acho que os trajes pretos são mais difíceis de errar Sim. do que os próprios trajes coloridos. Porque é menos representações e eu acho que eu curto essas ideias diferentes nos trajes quando elas são bem feitas. Esse azul, eu confesso que ele não me perdeu, eu acho que ele foi bem até. Sim, até que encaixou legal, né? Sim. Normalmente, quando a gente vê essa representação, tem o cinza, mas eu acho que o azul ele funcionou. E talvez fique aqui entre o Tom Welling, talvez depois do Tom Welling. Acho que aí fica tranquilo, fica um lugarzinho bacana pra ele. Aqui, né? Pode ser. E aí, eu falei que talvez fosse o melhor do Jim Ken, mas A gente tinha esquecido desse. eu acho que esse aqui talvez seja um dos grandes, falando de Superman também. E talvez eu estaria propenso a colocar ele aqui na frente do Henry Cavill. Eu acho ele muito mais Superman do que o do Henry Cavill. O símbolo eu acho que tá mais equilibrado. A capa, se eu não me engano, continua com o mesmo aspecto da capa que a gente falou que curte. A coloração tá muito boa também. Então acho que talvez esse seja o traje do Superman definitivo do Jim Ken. Sendo bem sério. Até no que há de pior tem alguma coisa boa, e definitivamente é esse traje. Ser fã do Superman é tentar tirar leite de pedra até com o próprio Superman. Isso que é complicado. E aí aqui eu queria já jogar um dos grandes, que é o David Cornsweet. Que pra mim também arrisco colocar aqui em cima, mas aí eu queria saber sua opinião antes de tudo. Eu acho que a grande polêmica vai ficar aí, talvez eu pensei em deixar pra depois. Mas... A gente guarda pra depois, mas... Vamos ver, você deixaria ele entre os primeiros? Entre as primeiras colocações aqui? Pra mim, ele tá em segundo no ar. Segundo no ar? Forte. Com o do Brandon em primeiro. Justo. Ou tem um traje aí que eu acho muito bacana, que a gente não falou ainda. Que eu realmente sou muito fã também. Quer puxar? Quero puxar. Diga lá. Eu acredito que o Flyby... Eu acho que uma das coisas que mais me pegava nele são a construção dos trajes. Eu acho que o tamanho de símbolo é o tamanho aceitável, não sei se perfeito. Então eu acho que pra mim esse já puxa um ar legal. E eu diria talvez que ele entraria aqui. Sim. Porque ele me lembra também bastante o Superman da época lá, do começo dos anos 2000. Superboy também. Superboy. E ele me lembra muito aquela fase do Nossos Mundos em Guerras. Que o Superman em um momento coloca o símbolo preto. É o símbolo clássico, mas é o símbolo preto. Então acho que pra mim ele entra entre os grandes, apesar de não ter muito mais de uma foto, né? Mas eu acho que realmente é um traje, cara, top tier. Acho que a falta de representação de alguma coisa talvez possa perder ponto. Mas eu acredito que ele, dos que tem aí, é peixe grande. Com certeza. E aí a gente entra também em um outro traje do Superman Lives, que eu arrisco dizer que talvez fique aqui na frente do Nicolas Cage, porque ele tem também aquela construção meio de plástico, meio não completamente tecido, que a gente gosta principalmente pro Superman, mas ele já tem uma representação um pouco maior do que seria no caso a capa, que seria no caso esse veio que ele faz pro símbolo. Eu acho que ele é bem bonito, em muitos sentidos. Eu acho que se fosse ter alguma representação do Superman de armadura, assim, de plástico, eu acho que essa seria a ideia perfeita. Sim. Novamente entrando naquela ideia dos tipos de traje, eu acho que esse já, pra mim, sobe pra ser briga B. Porque eu, não ironicamente, achei muito bonita. Talvez aqui... Eu acho que entre o segundo daí e talvez na frente do Henry Cavill do B ali. Do último Henry Cavill. Aqui? Na frente dele, talvez. Não sei você, sua opinião conta muito também. Cara, acho sólido. É um dos meus guilty pleasures gostar desse traje. É um prazer culpado que eu tenho aí. Sim. E eu acho que, sei lá, se a gente tivesse um Superman ali na época do Joel Schumacher, do Batman Eternamente, isso aqui seria perfeito. Esse símbolo, essa construção dos músculos meio que artificiais pra representar ele, eu acho que pra mim isso aqui é 10/10. Eu acho que é algo diferente que não descaracteriza o personagem. Porque a gente tem vários tipos de trajes assim do Batman que pra mim descaracterizam completamente o que o Batman significa. Pra mim ele seria meio que o equivalente do traje de Pantera, do Batman lá, do Val Kilmer. Que é um traje pretão, parece do Michael Keaton, tem esses exageros, mas ainda assim é algo bem bonito.
bem particularmente representativo também. Diferente do outro, a gente tem Flyby também, que eu acho que a coloração é um pouco mais cinza. Sim. Acho que aí já peca, eu acho que já aí já cai pra C, D, eu acho que... Eu acho que periga ele entrar aqui atrás do Henry Cavill. Henry Cavill, eu acho que... Porque... A gente não tem muito mais imagem, né? A gente não sabe como é que seria a capa, se teria cueca ou não. E ele tem a gola que o pessoal não gosta tanto, né? E agora o pessoal não gosta, mas eu acho que aí combina. Sim, essa questão mais armaduresca realmente pega muito bem. E falando em gola, a gente tem esse traje aqui do Tyler holográfico. Novamente eu não sou muito fã dos trajes kryptonianos, mas ser muito curioso sobre... Acho que é o traje que a gente mais pode meter coisa aleatória. Uhum. Ombreira, não sei... Sobretudo, alguma coisa diferente, símbolo diferente. Mas eu acho que esse não me cativa tanto. Ele parece um traje muito aristocrata, né? Você vai ver, é muito formalzinho. Que beleza, pode ter seu apelo, mas pra mim, particularmente, eu acho que o Superman, quanto menos aristocrata ele parece, Acho mais... que chega aí pra D, se eu não me engano. Pra um D? Talvez depois desses trajes mais Supermans em si. Aqui. Talvez em último, se eu não me Pode Não ser. sei, espero a sua opinião. É que eu acho que, particularmente, a versão perfeita dele já existe, que é aquela aqui que a gente colocou em cima do Tyler. Então, pra mim, o representante dele já tá ali. E essa visão mais kryptoniana... Porque a gente não consegue ver cor também, porque é um traje holográfico, então... Sim. Então, acho que assim tá sólido. Tá tranquilo. E a gente tem um traje que o Brandon Routh usou pra fazer o teste. Eu ouso dizer que o Brandon Routh não vestiu traje feio. Apesar do traje Superman Returns não ser um traje bonito também, que não necessariamente faz ele ser feio. Mas eu acho que ele fica à frente. Fica à frente? Talvez um B aqui? Acho que aí a gente vai lotar muito o B, não? Talvez um C? Acho que na frente, um segundo do C, eu acho que fica... talvez descer esse Henry Cavill do B e jogar ele pra lá. Não sei o que tu acha. Eu sou meio Você é muito fanboy fã desse desse traje sei. aqui específico do Henry Cavill. Então acho que Mas... fica tranquilo assim também. Então. Acho que dá pra gente segurar ele assim por enquanto. E agora a gente vai começar a entrar na briga de cachorro grande e a briga de cachorro que nem entrou no canil, que no caso é o traje do Superman Immortal, que seria o... Esqueci o nome do cara, DJ Coltrona. E, cara, ele me pega muito porque eu gosto muito desse traje com a ideia de não ter a bota vermelha. Eu gosto dessa ideia de ser meio que um pijamão, que a gente viu ali no Renascimento, em alguns pontos. Eu gosto muito dessa capa que segue junto com o símbolo. Eu acho que pra mim fica 10/10. Mas eu não gosto desse cinto totalmente amarelado. Com a falta da cueca também fica um pouco estranho. Sim. Então, pra mim, talvez ele entraria aqui num C, no finalzinho. Acho que um C é tranquilo pra ele. Arrisco colocar aqui no meio desses dois Henry Cavill, porque... Eu acho que é o traje que Injustice tentou trazer com essa conexão da capa com o símbolo, só que ficou bom. Sim, ele parece muito mais simpático, né? Assim, É um traje que ele não perde a personalidade de Superman dele, apesar de ele ter sua própria personalidade específica. Em algum momento ele ficaria preto no filme também, e tem uma versão dele que tá bem bonita nesse sentido. Então, eu acho que é um traje top. E aí, ele, David Corn Sweat. A gente já deu um spoiler, né? Você colocaria ele aqui. Eu talvez colocaria ele aqui pra cima, mas eu entendo totalmente a ideia de colocar ele aqui. Sinceramente, porque... eu acho que, em certo ponto, ele é um traje que ele é uma modernização do Superman, né? Então, ele tem alguns pontos que o pessoal chama de mais MC usado. Mas eu acho que o fato dele não ter vergonha de ter a cueca e da textura não ser algo tão evidente, dá uns pontos extras pra ele, assim, na representação de Superman. Então, por exemplo, o Henry Cavill... Cara, se você pegar essa imagem aqui... Se você pega uma distância, você não fala que é o Superman. Mas o David, na maioria das fotos que você vê do traje dele com uma distância, você vê que é o Superman nitidamente. Eu acho que o símbolo do Reino da Manhã agrega muito. Eu acho que as linhas... Eu não sou o maior fã do mundo, mas eu consegui me acostumar com elas depois de um tempo. E o mesmo vale pra gola. Apesar de que eu acho que o traje dos 952 tem seus momentos, suas qualidades. Não é o que eu gosto tanto, mas que eu comecei a gostar no filme, sinceramente. Eu também, só que eu acho que esse traje do Brandon Routh que tá na frente, ele consegue trazer toda essa modernização de uma forma melhor.
Tipo, eu acho que ele não descaracteriza... Não que o traje do David chega a descaracterizar, mas eu acho que ele é o que o traje do David tentou fazer, só que antes. Eu acho que ele consegue ser melhor feito. O que o traje do David deveria ser um dia, né? Eu acho que o símbolo é melhor, realmente curti muito o símbolo. A cueca, a ideia da cueca, a ideia de realmente ter a bota, a gola. Eu não sou muito fã, mas eu acredito que foi muito bem feito ali. Então, realmente, eu acho que a maior briga vai estar aí, porque eu também não sei se o Christopher Reeve vai chegar aí pra empatar. Eu acho que a briga acaba Quando ele chega. Tinha que ter uma categoria própria pro Christopher Reeve. Que é engraçado que muitas das coisas que a gente falou, e inclusive eu até zoei do Jim Kane, do símbolo de celofane e tudo mais, o Reeve tem algo muito parecido, mas com ele fica muito bom. Então a construção do traje, a cueca, o quão colorido ele é. O cinto, eu até preferia que fosse aquele cinto de teste, né, que é mais douradão. Mas eu acho que ele é um conjunto da obra. A capa curta, o S amarelo na capa. O S dele é meio diferente, mas também é um S que você entende que é do Superman, que é algo relacionado ao personagem. Eu acho que o conjunto da obra fica muito bom. E o Christopher Reeve também adiciona muito, né? Porque é o cara, né? É a imagem do Superman. É a imagem do Superman, é a imagem que ele traz. Tipo, acho que a forma mais icônica que a gente tem do Superman, que a gente pode já ter visto. Não sei se a gente vai chegar a ver algo melhor do que isso mais pra frente. Mas é só um ponto, eu acho que esse traje do Superman de Supergirl, acho que ele tá no lugar errado ali. Esse aqui? Acho que você soltou ele antes ou você realmente queria colocar ele aí? Pior que eu não lembro. Eu acho que você soltou na hora que... Mas eu acho que eu não deixaria ele tão distante daqui, não. Será? Ou talvez eu deixaria ele aqui. É porque eu acho ele muito horroroso. Tipo, eu sou o hater. Eu acho que pra mim ele seria o terceiro do F ali, se eu não me engano. Aqui? Pra mim ele é tipo muito... É verdade, o F precisa de um terceiro. O F precisa de um terceiro, mas como você é fã, a gente pode colocar um pouquinho. A gente pode ter um meio termo aqui, né? Sim, só que a gente vai ter que puxar um terceiro pra esse F. Cara, eu não acho ele tão horroroso por algumas coisas. Eu acho que esse lance de prender a capa aqui é realmente muito feio. Sim. Mas eu acho que ele se ajusta muito bem ao corpo do Tyler. Eu acho que ele foi o traje que mais respeitou, que é o físico do Tyler. Então ele não é um Superman tão bufado, nem naturalmente, nem artificialmente. Então ele me ganha muito nesse sentido. Mas ao mesmo tempo ele tem muitas coisas que são bem tenebrosazinhas mesmo. Acho que a coloração dele é feia, o símbolo é feio, a falta de cueca é feio. Então, talvez eu deixaria ele aqui, se for nesse sentido. E aí eu puxaria essa bombinha nuclear pra cá. Mas colocar os 3 dele, tadinho aí. Ah, mas aí também o Tim Burton, eu quero que ele passe fome. Eu acho justo. Todas as representações do Nicolas Cage como Superman, tem algumas que são bonitas até, mas ele é realmente o patinho feio, né, no final dos contos. Acho que esse meio ficou muito embolado. Sim. Não sei, talvez descesse do Tyler holograma pro R. Não sei o que tu acha. Eu acho que ele desce, mas ele fica na frente só desse aqui. Eu acho que o do Brandon ainda é mais bonito. Eu tenho outras, tipo, alguns que outra categoria tem outro mais bonito. Um que eu talvez moveria agora pensando seria esse do Henry Cavill. Descer um pouquinho mais. E eu arrisco a colocar ele atrás do traje do Homem de Aço, porque eu acho que o traje do Homem de Aço, apesar de ter toda a questão de coloração, ele se encaixa melhor no corpo dele. Fica algo menos artificial, essa roupa mega bulky. E eu acho que a gente tem uma lista bem sólida. Acho que agora de cabeça não me vem muita coisa pra ser alterada, não. Nitidamente a gente gosta muito de quando o Superman usa uma roupa preta, né? Nitidamente. Ou com algum detalhe em preto, mas eu acho que realmente, por incrível que pareça, os que mais colocam esses elementos são os mais bonitos. Então, sim, temos aí, eu acho que a nossa tier list fechada, oficialmente. Eu acho que a gente não tem muito mais o que mudar com o que a gente já tem até hoje. Talvez só essa primeira posição do A aí, que fica muito em dúvida entre os dois. Né? Acho que poderia colocar um em cima do outro. Os dois juntos aí. Acho que é a melhor ideia de modernização em si, desse traje do Superman. Assim, eu vou defender essa posição que você colocou, o traje do David, porque eu concordo que em um futuro perfeito o traje dele vai evoluir até virar o traje do Brandon Routh. Até chegar esse traje mais liso. Isso. Que eu realmente gosto muito da personalidade que ele tem. Tipo,
que ele tem de, tipo, ser um traje de tecido, mas não necessariamente ser um pijama. Uhum. Tipo, legal, bacana. Ter todos os aspectos clássicos, só que eu não sei, tipo, acho que tem algo nele que me incomoda um pouco. Justo. O símbolo realmente é perfeito. Se fosse... Muito provavelmente o traje dele vai evoluir, porque eles têm que vender bonecos. Obviamente. Mas eu acho que a manutenção desse símbolo vai ser talvez um dos pontos-chave dessa caracterização do Superman. Então, eu acho que na matemática final a gente pode dizer que o Tyler é que tem os melhores trajes. Por incrível O que Tyler pareça. errou menos. Acho que pra mim um grande erro dele é o primeiro. Sim. Depois só acertar. O Brandon também não tem traje feio, apesar de ele estar com a média um pouco maior que a do Tyler. O Christopher Reeve, ele tem 2 trajes que estão ali no meio do caminho, mas o principal traje dele eu acho que vale por todos da lista, não ironicamente. E o David, em algum momento ele pode chegar no nível desses caras. Eu acho que esse não é o ápice que a gente vai ver ter do David. Acho que por isso que eu colocaria ele ali. A gente vai ter algo melhor dele ainda. Inclusive, espero. James Gunn, Man of Tomorrow, próximo filme, esse cinto, amigão, esse quadradinho não fica bom. Faz redondinho no negócio do cinto, pô. Fica bonitão, na moral. Dica de amigo aqui, pô. Papo sério. Tete a tete. Papo sério. E é isso, galera. Vocês gostaram? Vocês acharam que a gente errou em alguma coisa? Vocês acham que tem alguém aqui que foi injustiçado? Eu acho que a mensagem final que a gente deixa é: evitem trajes kryptonianos. Façam eles, mas façam bem feitos, sei lá, pelo menos. E que a gente tá tendo uma soma recente de trajes do Superman muito bem feitos. Especialmente vindos da CW. Então a gente tá até que bem servido. É o que é engraçado, né? Exatamente. A CW é tão criticada por fazer trajes só de couro, né? E a gente tem aqui vários trajes do Superman que são top de linha. Não acredito que tenha todos os trajes já feitos do Superman, mas tudo que a gente conseguiu representar ali, a gente... Acho que essa foi a nossa avaliação, não sei se vai ser a melhor ou a favorita de todos vocês também. Podem comentar aí, de forma bem respeitosa também, o que vocês acharam, qual que vocês mudariam, qual que vocês colocariam sim embaixo. Qual que é o seu top 3 top, qual que é o seu top 3 de ruim. Também a gente gostaria muito de saber. E se você quiser discordar da gente e discutir por prolongadas horas, vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos sempre ativos aí no Twitter, no Instagram, no Threads, até no Spotify. Se vocês estiverem aí no trabalho, indo pra escola e quiserem ouvir alguma coisinha relacionada ao Superman, nós estamos lá também. E todas essas redes sociais estão aqui embaixo. A gente também vai deixar os nossos links da Amazon, com algumas coisinhas relacionadas a esses personagens, que se vocês comprarem por meio dele, vocês não vão gastar nenhum real a mais e vão estar ajudando aqui o projeto da Fortaleza da Solidão. E ainda vão ter um pouco de mais de parâmetro pra falar mal dos trajes Superman. Exatamente. Você pode pegar aquele quadrinho e falar, olha só, mas nesse quadrinho não é exatamente assim. Aí você vai ter seu ponto comprovado. E é isso, galera. Lembrando aí que o melhor traje do Superman é o que melhor se encaixa no seu gosto, então fala aqui embaixo que a gente vai estar lendo os comentários e curtindo eles, né? É isso, a gente vai respeitando a opinião de cada um. Valeu. Valeu.